Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Sport Recife, tudo bem? Bom, eu espero que sim. Neste vídeo, eu quero conversar com vocês sobre as chances do Leão da Ilha no Campeonato Brasileiro da Série B. Quais são as chances do Sport de voltar à Série A do futebol do Brasil? Será que o Leão é um dos favoritos para voltar para o seu lugar de merecimento, na verdade? Não? O Sport é um time que jamais deveria cair para a Série B. Deveria ficar eternamente na Série A, porque é um clube de muita tradição, já foi campeão brasileiro, já tem outro título nacional, que é a Copa do Brasil também. O Sport não deveria jamais cair, evidentemente que caiu por causa das ações dos seus dirigentes. Sempre tem a ver com gestão. Quando um clube como o Sport cai de divisão, evidentemente que isso tem a ver com gestão. Né? E gestão no Sport já estava sinalizando já há um bom tempo que essa ida para a Série B poderia ser bem possível. Né? Agora, o Sport é um dos times, dentre todos esses que caem, é um dos times que a gente olha para ele, um clube e um time também, que a gente olha para ele e fala o seguinte: é como se tivesse chegado no seu limite. Diferente, por exemplo, de um Santa Cruz, que quando cai, por exemplo, para a Série B, a gente olha e percebe, não é o limite, né? De repente pode cair ainda mais. Cai para a Série C, a gente fala, olha, talvez não tenha chegado ainda no seu limite. Está agora na Série D. A gente olha e fala, talvez não tenha chegado no seu limite. Pode perfeitamente ficar sem competição nacional. Infelizmente. A situação do Santa Cruz é realmente lamentável, é dificílima. A gente olha para o Náutico, a gente vê que o Náutico não tem conseguido apresentar uma força suficiente para voltar para a Série A. Tem feito aí um trabalho interessante em alguns aspectos. Acho que, por exemplo, os dirigentes da equipe do Timbu estão tentando aí, por exemplo, não gastarem muito mais do que arrecado. Isto já é um ponto muito importante, é algo muito raro no futebol brasileiro. Dificilmente dirigentes fazem isso. Sobretudo quando a equipe está lutando muito para subir. Já teve situação em que os dirigentes bancaram ali que não fariam contratações ainda que a equipe não subisse. Ainda que permanecesse na Série B, ainda assim as contratações não aconteceriam naquele momento porque não iria gastar aquilo que não podia gastar. Isso é muito importante. Mas o Náutico não tem demonstrado força para subir. Para mim não é a mesma coisa. O Sport é bem diverso. A gente olha para o Sport e a gente percebe que não é bem assim. E evidentemente que do ponto de vista da gestão, a gente não vê grandes ações dos seus dirigentes para que a equipe se configure num clube forte hoje que potencialize também uma equipe forte dentro de campo. Isso a gente percebe, contudo, parece que o Sport é um dos clubes hoje do futebol brasileiro que, mesmo quando a gestão não ajuda muito, numa situação de pressão como essa, é muito capaz da equipe dar dentro de campo respostas que outras equipes de outros clubes talvez não conseguissem dar. A gente olha hoje para o Sport à luz também do que aconteceu na Copa do Nordeste, da reação que a equipe apresentou na Copa do Nordeste, e aí, a partir, sobretudo, da saída do técnico Florentino, né? O Lucena conseguiu fazer um trabalho ali, um meio campo interessante para o Dal Poço. Acho até que o Lucena fez um trabalho muito bom. O Dal Poço também tem feito um trabalho muito bom, para mim, de forma surpreendente. Eu não esperava por isso. E a despeito, inclusive, da derrota que o Sport teve e da eliminação que o Sport teve no Campeonato Pernambucano para a equipe do Salgueiro. Erros aconteceram nesse jogo. É muito importante que as lições sejam aprendidas desse jogo para que o Leão não cometa-os novamente e não atrapalhe a sua trajetória de volta à Série A do futebol brasileiro. Né? Agora, evidentemente que também erros aconteceram anteriormente que geraram a eliminação do Sport da Copa do Brasil. Ou seja, o Sport tem apenas o Campeonato Brasileiro da Série B para disputar. Enquanto outras equipes até têm outras competições para disputar, o Sport não todas, evidentemente, mas o Sport é um time que, neste momento, tem apenas a Série B para disputar, né, para se preocupar, e pode focar completamente nela neste momento. Não precisa focar mais em campeonato estadual, em Copa do Brasil, precisa focar apenas no Campeonato Brasileiro da Série B. Evidentemente que a gente olha para a equipe e percebe que talvez um outro jogador precisa chegar. Um outro reforço precisa chegar, acho até que precisa mesmo. Não somente um, de repente uns 3, 4 reforços são necessários para que o Leão fique com uma equipe ainda muito mais interessante, muito mais competitiva. Né? Acho que o comando do Dal Poço neste momento ainda é um comando muito interessante. Talvez ele seja assim, ele possa ser sim o condutor do Leão da Ilha de volta à Série A. Agora, vai ser possível? O Sport vai conseguir voltar para a Série A do futebol brasileiro? Será que tem bola mesmo para conseguir disputar essa competição com equipes ali até muito melhores, digamos assim, do ponto de vista do elenco neste momento, como por exemplo o Grêmio, o Cruzeiro, que tem feito um trabalho bem interessante ali de ajustes no clube e também na equipe. O Bahia, que começou vencendo, acho até de forma surpreendente, vencendo a equipe do Cruzeiro por 2-0 lá na Arena Fonte Nova, né? Tem também o Vasco da Gama, que é um clube gigantesco, que já ficou uma temporada na segunda divisão e certamente que vai tentar voltar nessa temporada. Enfim, será que o Sport tem condições de superar essas equipes? Olha, a gente está falando de
5 equipes aí de padrão Série A, equipes que sempre disputam a Série A, que estão disputando neste momento a Série B. E são 4 vagas, né, para 5 equipes no caso, não é isso? Não, não é bem assim. Porque eu acho que não são 4 vagas para 5 equipes. Eu acho que são, no máximo, 3 vagas para 5 equipes. Porque uma das vagas deve ficar com uma dessas equipes surpresas que sempre tem feito trabalhos bem legais aí na Série B, e acho que a vaga, uma vaga pode ficar com uma delas. Né? Pode ser uma equipe que há pouco veio da Série C, pode ser uma equipe que já está disputando há um bom tempo a Série B, como por exemplo a Bolívia Querida, que vai ser, curiosamente, o adversário do Leão na estreia da equipe na Série B do futebol brasileiro. E este jogo não vai ser fácil. A Bolívia Querida tem feito um jogo de muita luta na Série B. Né? Diferentemente do que acontece até mesmo às vezes no estadual, na Copa do Brasil, na Série B, a equipe de Sampaio Corrêa tem jogado com muita alma, vai fechar demais, se fechar demais contra a equipe de Sport, buscando contra-ataque, e tem dado muitos resultados através dessa postura. Conseguiu, por exemplo, vencer equipes como o Vasco da Gama na temporada passada. Né? Então isso é uma equipe que pode perfeitamente, em um certo momento, subir para a Série A. E há outros também, o Remo, né, que está vivendo um momento de ajustes e desajustes, mas está num momento muito mais favorável do ponto de vista das ações dos seus gestores do que o contrário. Né? Então tem equipes muito fortes. Acho que são, portanto, 3 vagas aí, porque uma deve ficar para uma equipe surpresa, mas são 3 vagas para 5, né, desses times que tem, né, sempre estão disputando Série A. O Sport, o Bahia, né? O Vasco da Gama, né? A equipe do Grêmio, né? E a equipe do Vasco, né? O Vasco, o Grêmio, o Sport, o Bahia e o Cruzeiro. Essas 5 equipes aí, para mim, são no máximo 3 vagas, no máximo, para 3 dessas equipes aí. O Sport pode ficar com uma das vagas? Sinceramente, meus amigos, na boa. Sendo muito sincero com vocês, que eu não gosto de demagogia no meu canal, vocês sabem disso. Para mim, tem condição de subir. Tem condição de subir. E mais que isso, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou ficar na torcida para que o Sport suba. E se isso estiver acontecendo, lá no final, por exemplo, eu me comprometo até mesmo a fazer uma viagem. Ir lá para Pernambuco para assistir um jogo e ver o Sport. Torcer aqui bancária para o Sport subir. Porque não tem nada a ver, por exemplo, com que se os dirigentes estão agindo certo ou errado. Isso tem a ver com a torcida do Sport. Isso tem a ver com a tradição do Sport. Tem a ver com a grandeza do Sport. O Sport é uma equipe nacional de uma força incrível, né? Que é uma referência no futebol, não somente no Nordeste, mas também uma referência no futebol nacional. É muito importante para o futebol brasileiro que o Sport esteja na primeira divisão. É muito importante que o Nordeste tenha equipes na primeira divisão. Não somente uma ou duas, tenha muitas equipes na primeira divisão. E o Sport é um dos clubes mais fortes do Nordeste e que precisa, até por isso, estar na primeira divisão do futebol brasileiro. Eu acho que quando a gente olha para a equipe do Sport, a gente percebe que tem sim necessidade de reforços, mas a gente vê uma equipe que tem muita competitividade. E qual é o Sport que tem que entrar em campo na Série B? Para mim é o Sport que disputou os últimos jogos, ali os 5, 6 últimos jogos ali, antes, por exemplo, da final do Pernambucano. Os últimos jogos, por exemplo, da Copa do Nordeste. Aquele Sport que jogou aquelas finais muito complicadas contra o Fortaleza, né, que jogou demais contra o Fortaleza, dentro dos seus limites, evidentemente. Acho que esse Sport, se for resgatado esse tipo de jogo e ele permanecer na equipe, na Série B, certamente o Leão da Ilha tem condição de subir, meus amigos e minhas amigas. Tem condição de subir e acho que pode perfeitamente subir. Pode ficar com uma dessas 3 vagas e aí deixar, né, essas outras 4 equipes aí na disputa de 2, porque uma poderá ser do Leão. Eu acredito muito nisso. Eu acho que tem algumas coisas que acontecem no esporte, algumas coisas que às vezes acontecem até mesmo pelo lado negativo, né? Mas tem algumas coisas que também acontecem muito pelo lado positivo. Quando as coisas começam a se acertar no esporte, quando os parafusos começam a ser colocados devidamente no seu devido lugar, quando os ajustes aparecem nessa equipe, ela resgata a sua força, a sua tradição, né? E o apego da sua torcida também, juntando tudo isso, acaba favorecendo demais o Sport diante dos seus adversários. Acho que isso pode ser uma arma muito interessante do Leão nessa luta aí para voltar. E acho que por causa disso é sim um dos favoritos para voltar à Série A do futebol brasileiro. Então, acho que pode voltar, estou torcendo por isso e, como eu disse, assumo o compromisso de até ir ao Pernambuco lá no final de 2022 para ver um jogo do Leão em loco. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo. Até o final.